continuo falando com vocês e a gente começa a gravação e a gente repete um bom dia e tudo bem, isso não é um problema, né? Eu entendo a tecnologia como algo muito natural, tanto nas suas possibilidades quanto nas suas falhas. E eu senti falta de vocês, eu estava contando os minutos, sempre eu perguntava para a Claudinha, né? Já tá chegando? Já tá chegando, tá aparecendo aqueles desenhos do Papai Smurf, sabe? Tá chegando, Papai Smurf, tá chegando, porque eu acho muito bacana esse momento de encontro com a pós-graduação. Por quê? É diferente? É diferente. O encontro com a pós-graduação é o encontro com pessoas que estão ansiosas por transformar a sua prática profissional. E essa transformação da prática profissional, para mim, é uma honra fazer parte dela, né? Então, a gente começa o módulo de hoje ajustando questões da tecnologia. E isso, para mim, não é um problema, não é uma dificuldade, né? Existem. Às vezes as pessoas falam assim, mas, por exemplo, está no atendimento, ou estou na aula online, acaba energia, acaba eletricidade. Ok, se você tivesse no presencial, também acabaria a eletricidade. Tudo bem, né? E a gente vai se organizando e a gente vai se adaptando e conversando para que essas ansiedades sejam minimizadas. Vou contar para vocês da minha experiência e depois eu acolho a experiência de vocês, tá bom? Pode ser? Sim? Nós vamos falar hoje de psicopatologia. Nós vamos falar hoje de saúde e de adoecimento mental. E aí você pode encarar as dificuldades como algo natural ou você pode encarar as dificuldades como algo que te adoece. Isso vai contar muito mais de você do que das dificuldades, tá? Então, o que aconteceu comigo? Anteontem me mandaram o link para eu entrar no AVA, com senha. Entrei no link, entrei no AVA, tudo ok. Dei o ok para a coordenadora da pós-graduação. Professora Cláudia Major, tá tudo ok, consegui acessar. Que bom. Aí falei, avise por favor as meninas que amanhã de manhã estará no ambiente virtual de aprendizagem nosso primeiro roteiro. E aí, quando foi ontem de manhã, eu fiz o meu café, sentei na mesa e liguei o computador. Não, aquela senha, aquele login não funcionava mais. E eu falei, o que aconteceu? Aí liguei, aí a menina da secretaria da pós-graduação também não conseguiu acessar a sala, teve que acionar a equipe da EAD, a equipe da informática, responsável técnico. Eu não sou responsável técnica, a professora Cláudia não é, a Tatiane não é. Acionamos a pessoa responsável, que se chama Thales. Thales reconfigurou a sala, e aí era mais ou menos 11h40 da manhã, eu consegui acessar a sala. Quando eu acessei a sala, o que eu fiz? Vou mostrar para vocês agora, tá bom? Vocês não tiveram oportunidade de ver ontem, vão ver agora, beleza? Eu escrevi: olá, turma, é um prazer compartilhar com vocês mais um momento de construção e enriquecimento profissional. Teremos como ponto de partida a história do pensamento que foi precursor da psicopatologia. Este módulo oferecerá subsídios para contextualizar o seu surgimento histórico, apresentando uma visão das condições que permitiram o seu surgimento como um campo do saber, além de situar os alunos quanto à origem e o sentido da psicopatologia em sua trajetória ao longo da nossa cultura, bem como traçar um breve panorama do seu desenvolvimento até os dias de hoje, destacando as formas historicamente determinadas de atenção à criança, procurando correlacioná-la à saúde e ao adoecimento mental. Imagina a empolgação da professora ao escrever isso aqui. Ela está falando assim, olha, só no nosso encontro de sábado a gente vai abrir um leque de possibilidades em cima da psicopatologia. E aí, eu continuei, tá? Eu falei assim, olha, antes desse primeiro momento, vocês estão me vendo? Estão? Sim. Sim. Estamos acompanhando, professora. E vocês continuam vendo o texto? Sim, agora está. Estamos. Pode continuar. Antes desse primeiro momento,
Convido-os para a leitura do artigo de base para a nossa aula. E aí eu coloquei o nome do artigo e coloquei o link. Por quê? Porque eu entendi que como nós estamos no momento virtual, ninguém tem acesso à biblioteca, tal, era mais fácil a gente trabalhar em cima de artigos, que para mim é um negócio muito bacana, que vale demais. Coloquei o link do artigo e aí fui lá e coloquei também para vocês o link da aula do Zoom. Então, eu falei assim, olha, nosso encontro, vou voltar, olha aí, amanhã, 25 de setembro, começaremos o módulo de psicopatologia às 8h30 e ainda teremos outros 2 momentos síncronos, às 10h30 e depois às 15h30. Então, eu passei o cronograma para vocês do nosso dia e ainda pedi, reservem esses horários. Segue o link do Zoom para o nosso primeiro encontro. Isso aqui foi colocado no ambiente virtual de aprendizagem ontem por volta de 11h50, meio-dia. Aí dei o feedback para a coordenação, já está no ambiente. E no ambiente aparece tudo ok para mim. Inclusive hoje eu tirei uma foto, mandei aí para a Juliana, mandei para a professora Cláudia, porque para mim aparece que está visível para os alunos. Bom, ótimo, tudo ok, vamos, né, preparar o que a gente vai fazer no dia de hoje. O que aconteceu? Pesquisei ontem um monte e consegui, vou retornar vocês aqui para a tela, e consegui esse livro aqui, ó, que é o livro de base, de cabeceira, de psicopatologia, tá? Estão vendo esse livro aqui? É o nosso livro de referência em psicopatologia. Só que eu não posso pedir vocês para comprarem um livro né, de psicopatologia para um módulo. E eu também não tinha como pedir para que vocês fossem até a biblioteca, pegassem o livro, tirassem xerox do livro. Só que aí eu consegui um link de PDF do livro. E aí eu toda empolgada, como sou, né? Para quem foi minha aluna já sabe disso. Mandei mensagem para a Juliana hoje, por favor, tente abrir esse link. E ela falou, abriu, ok. Falei, então, por favor, compartilhe com as colegas. Na minha cabeça estava tudo ok para todo mundo. A Juliana me dá o feedback. Abri o link, posso mandar, não tem problema, mas ninguém está acessando a sala do AVA. Como assim? Essa informação não existia até o momento. E tudo que a gente planeja, né, a gente está acreditando que está certo, porque para a gente, o sistema parecia que estava ok. Aí eu fui lá, entrei de novo no ambiente virtual, falei, cara, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque eu não sei vocês, mas eu, quando eu estou em frente à tecnologia e ela não funciona, eu me pergunto, o que eu fiz de errado? E aí fui procurar e olhei, tá liberado para vocês enxergarem, aparece lá a atividade, só que quando eu entro, né, na atividade para editar, para ver se dá para fazer alguma coisa, aparece lá assim, ó, colapsado. Nunca tinha aparecido a palavra colapsado para mim, nem na Uni Evangélica, nem na pós-graduação, nem em lugar nenhum. Aparece lá a palavra colapsado. Tirei foto de todas as fases, mandei para a professora Cláudia, ela acessou a secretaria, está tentando, correndo atrás dessa pessoa responsável pelo AVA da pós-graduação, que, teoricamente, vai ter uma solução para o nosso problema, né? Eu espero que tenha, mas se não tiver, o que eu fiz? Peguei o material que aparece normalmente para mim, tá? E coloquei aqui na tela para vocês saberem. 1, qual é a proposta da nossa disciplina. 2, para que vocês saibam o que vai acontecer no dia de hoje. 3, para que vocês pudessem acessar um link do primeiro artigo e pedir para a Juliana, se não for incômodo para ela, que ela possa compartilhar esse primeiro link, Juliana, com a turma do artigo. Você pode compartilhar? Pode? Então, por favor, agora mesmo já pode mandar aí para a turma o link que é do primeiro artigo, abordando a história da loucura. É uma linguagem muito simples, ele fala realmente para leigo entender o que é essa história que tem por trás da loucura, tá? E aí, eu pedi também para que ela conferisse para a gente se abria
o link do livro, esse que eu acabei de mostrar para vocês. Então, ela diz que abre. Por favor, querida, compartilhe esse link também. Então, vocês têm um livro e um artigo aí em mídia. Certo, Juliana? Tudo ok? Certo. O livro a gente já conseguiu baixar, professora. Eu já baixei aqui também no meu computador. Ótimo. E aí tem um artigo. Deixa o livro quietinho aí, só confere se o artigo abriu para cada uma, tá? Agora, deixa ele quieto aí. Vocês vão usar primeiro o artigo, tá bom? Porque é uma linguagem mais tranquila, mais fácil, e aí a gente vai se adaptando. Porque apesar de nessa turma, não sei se hoje estão aqui, mas apesar dessa turma nós termos 3 psicólogas, a grande maioria da turma são pedagogas e a pedagogia não tem formação de base nessa área. Então, eu preciso considerar que a turma é uma turma de maioria sem formação de base na área de psicopatologia. Tudo bem para vocês? Professora, Oi? eu vi o link só do livro. Ela vai mandar agora do artigo, é porque eu já... Sim. Já enviou, já consegui abrir. Sim. Já mandei, professora, do artigo. Na hora que a senhora pediu, eu mandei. Tá bom. Eu já consegui abrir já. Ótimo. Então, o que eu preciso nesse momento? Eu preciso nesse momento que vocês consigam abrir esses 2 links para que a gente possa começar essa construção sobre psicopatologia, tá? Núbia sendo Núbia, eu não gosto de falar de doença, eu gosto de falar de promoção de saúde. Então, o tempo todo eu vou trazer, sim, a história do adoecimento mental, eu vou trazer a história da psicopatologia, a história da loucura, eu vou trazer a história da psiquiatria infantil, né, no mundo e no Brasil, mas, especificamente, eu quero falar para vocês sobre formas de potencializar a saúde. Todo mundo concorda comigo? Sim. Obrigada. Sim, professora. Então, vamos lá. Isso era o que eu tinha para falar num primeiro momento, de forma rápida. Então, qual é a proposta da disciplina? Por que eu estou trazendo esse artigo primeiro, né? O quão legal foi a gente encontrar o livro em PDF, porque otimiza o nosso trabalho. Falar para vocês das questões tecnológicas envolvidas. E eu queria também que vocês se atentassem ao nosso cronograma de hoje. Então, a gente tem esse primeiro encontro 8h30. A minha proposta é que a gente tenha um próximo encontro às 10h30 da manhã e depois a gente vai ter um novo encontro às 15h30. De forma que eu falo agora, vocês vão fazer a leitura dos textos, eu retorno 10h30, vamos discutir os textos, vamos ter aula, aí você vai levar mais material para ler, além desse artigo, e aí a gente retorna 3h30 para a gente construir de uma forma mais ampla esse contexto de loucura, esse contexto de adoecimento mental. Pronto, vou desligar o meu áudio e vocês, de uma forma muito organizada, comecem a falar, porque eu estou aqui também para acolher vocês, tá bom? Colocando o meu mudo aqui para que vocês, uma por uma, vão falando. Falar o quê, professora? Perdi. Professora, não, eu tenho uma dúvida, assim, a gente vai ler o texto, o artigo, e só discutir, não tem nada para só ler e pronto. Não vai fazer uma síntese, nada não. Estou sempre falando, né? Esqueça. Isso mesmo, Maria Regina. Nesse primeiro momento, até 10h30 da manhã, você vai fazer a leitura desse artigo, mas faça uma leitura aprofundada, porque você vai ter que participar da aula de 10h30 falando. Então, a aula de 10h30 é vocês trazendo o que viram, o que leram no texto, tá? No segundo momento, que é o momento da tarde, aí eu vou passar a atividade para vocês. Não se preocupem, vocês terão atividades. Mas, primeiro, eu preciso que vocês façam a leitura. Quem mais? Professora,
É para ler só o artigo ou o livro também, agora? Agora, só o artigo. Você vai Só o ter artigo, né? O livro tem 400 páginas. Vocês vão fazer a leitura só do artigo, mas é um só que você vai ter que fazer uma leitura aprofundada, porque você vai participar da aula 10h30. Você vai ter mais ou menos 1h20 só para fazer a leitura desse artigo, tá? Então, é algo Tá bem certo. dinâmico. Aí, sobre o livro, como a Juliana já deu o spoiler que o livro tem mais de 400 páginas, eu já vou dizer para vocês que para o dia de hoje, será só o capítulo, vou mostrar, porque senão gera ansiedade, né? Para que gerar ansiedade? Deixa eu abrir aqui. Bom, para hoje eu separei na parte 1, vou mostrar para vocês, vocês estão enxergando? Não. Estão? Não. Não? Mas é normal, é normal não enxergar. Eu não enxergo, não. Não, é só para vocês terem ideia. Abre a tela. Na parte 1, vocês vão ler só o 2, o 3 e o 4. É bem só isso aqui. Em páginas, professora, começa na página 27 e termina na página 38. São 12 páginas, tá? Mas do livro para hoje será só isso, mas não agora. Agora eu quero que vocês se concentrem no artigo 1. Cara, porque a Juliana é chata, ela tá subestimando, porque a gente não dá conta de ler um livro de 400 páginas em 1 hora. Bobeira. Chata. Vocês vão fazer o Né, seguinte, Juliana? então. Só observando. Confiram se abre o link do artigo, confiram se abre o link do livro, leiam o artigo e já está anotado aí para vocês que a parte do livro é da parte 1, os itens 2, 3 e 4, tá? Mas não vai fazer leitura agora, não. A gente tem que andar um pouquinho ainda, tá bom? O que mais, meus amores? Eu li a mensagem da Suzy aí, da Suziane. Olha só, gente, não tem caça ao culpado, não tem, é normal, tudo isso é normal, né? Não é uma justificativa que eu estou dando aqui, eu estou contando uma história, eu estou só explicando para vocês o quanto a gente tá de frente para a novidade. Isso não é só para mim, para você, é para todo mundo. São novidades, são formas diferentes da gente se conectar. E nós estamos aqui fazendo isso, né? Olha a sorte de vocês. Vocês podem colocar mudo para mim, podem falar. No presencial eu falo sem parar e vocês não podem colocar mudo. Vocês estão na vantagem, estão no lucro. O que mais? Bora lá, Deita. Só isso? Não é possível. Expectativas em relação à disciplina. Frustrações não, tá? Chega, hoje tá bom. A gente não conhece. Eu mesmo, como pedagoga, não conheço nada disso. Vou descobrir agora com você. Maria Regina, meu amor, era isso que eu queria que fosse discutido hoje aqui no primeiro tempo, né? Olha só, nós trabalhamos numa realidade de uma sociedade que está na construção de inclusão. E aí, eu lembro muito bem de falar sobre isso na aula de vocês lá de neurociência. Eu falei para vocês, falei assim, como que eu vou receber uma criança dentro do contexto escolar que eu não compreendo minimamente sobre as demandas dela? Quando a gente pensa em inclusão, é muito fácil a gente pensar em deficiência visual, né, surdez, deficiência auditiva, é muito fácil a gente pensar numa deficiência motora, mas o adoecimento mental, ele entra nesse contexto de inclusão. E nós, professores, e aí eu me incluo nessa, né, precisamos receber essas crianças, precisamos receber esses adultos também, né? Porque muitos de vocês vão trabalhar com o contexto de adultos. E aí, o que a gente sabe sobre adoecimento mental? O que nós sabemos sobre transtornos mentais? Só para dar um spoiler, vocês sabiam que... vamos perguntar diferente. Deixa eu ver aqui quem. Eu quero alguém que não foi minha aluna, porque se foi minha aluna já está acostumada a escutar a Nubia falando dessas coisas.
Rubena, você pode aparecer, Rubena? Coloca a pessoa numa situação, né? Oi, Rubena. Rubena, você que não foi minha aluna, conversa aqui um pouquinho comigo. Você trabalha na educação? Você é Sim, professora? trabalho. Tá. Sim. Rubena, conta para mim, você já teve que se adaptar a algum contexto de inclusão? Sim, diariamente na minha sala de aula. E na minha família também, né? Eu tenho uma sobrinha que tem um problema, acho interessante até esse módulo agora, que eu acho que vai até me ensinar, né, a compreendê-la melhor, porque ela eu não sei o que dizer, né, mas assim, é praticamente um distúrbio mesmo, ela não tem noção, né, direito das coisas, ela já tem quase 10 anos, mas se comporta como uma criança de 5 anos, aí então, assim, Bom, a gente não sabe, é como a colega disse, né, não sabe, praticamente não sei nada disso, né, a gente está aí tentando entender um pouco. Então, são essas coisas assim, né, de exuicidência. Eu pego uma pessoa aqui, para me dar um exemplo de que não tem nenhuma informação, ela tem informação na vida profissional e na vida pessoal. É mais ou menos assim que acontece, né? Rubena, olha só, quando a gente pensa, então, nesses contextos de inclusão, você concorda comigo que é mais rápido vir à nossa mente quando são questões físicas do que quando são questões mentais? E quando são questões relacionadas à mente, a gente sempre pensa em rebaixamento cognitivo, que provavelmente é o caso, né, do que você está falando, da sua sobrinha, e a gente fala também muito em transtorno do espectro autista. Concorda comigo? Sim. Mas agora nós vamos falar também no sentido prático, né, de quem está na sala de aula, de quem está vivenciando. Vocês vão encontrar, por exemplo, esquizofrenia infantil. A esquizofrenia eu não posso deixar do lado de fora da sala. Ela faz parte, né, do universo da criança. E eu preciso... Na nossa escola tem um aluno assim, ele tem esquizofrenia. Bom, falam, né, que tem. É bem difícil de lidar com ele. Ainda não trabalhei com ele ainda não. Ele não chegou na minha sala. Ele está no 3º, né? Geralmente eu sou 4º, 5º ano, mas ele tem um aluno assim. Mas ele é muito inteligente em matemática, né? Gosta muito, vive na biblioteca, ele fica pesquisando lá, mas ele tem esse diagnóstico. Professora falando, né? A professora já fala assim, mas ele é muito inteligente. Por quê? Porque a gente trabalha com um objeto que se chama aprendizagem, né? E esse trabalhar com objeto aprendizagem, gente, pronto, ok, então. Mas e quando o aluno chega para a gente, tem um transtorno mental, será que a gente está preparado para lidar, encarar de frente um transtorno mental? Essa disciplina, ela chega primeiro para desmistificar a ideia da loucura. Primeiro, a gente precisa entender o quanto essa loucura, o termo loucura, ela oscila pelas culturas, ela oscila pelo tempo, pela linha temporal. Qual é a nossa noção de cultura no momento qual é a nossa noção de loucura no momento atual? É sobre isso que a gente vai pensar hoje, tá? Eu quero que o tempo todo vocês comecem a identificar em vocês pessoas, né? A relação que vocês estabeleceram ao longo da sua história de vida, seja como Rubena, em experiência profissional, em experiência pessoal, ou o contrário, total falta de experiência, né? Quais são os preconceitos que você foi estabelecendo? Porque até no contato familiar eu estabeleço um preconceito. Demais, professora, muito mesmo, né? Talvez até por essa falta de informação, igual se a gente for analisar histórico, né? Eu não sei nada do que você está falando, não é nada, não tem nenhuma fundamentação, é de experiência mesmo. Mudou muito, né? Hoje tem uma visão melhor dessas pessoas, mas antes não, né? Antes eles eram mais segredados, vamos dizer assim. E tem esse preconceito hoje mesmo, igual eu estou dizendo, até mesmo com a minha sobrinha, questões de sair, de passear, né? Ela você falou loucura aí, né? Mas ela é tratada às vezes assim, né?
Não É porque quis dizer isso, o né? termo loucura incomoda, né, Rubena? Às vezes a Dudinha, eles falam isso, ela é doida, ela é louca, não pode certas coisas, então é bem triste, né? Talvez por falta de a gente conhecer mesmo, né? O conhecimento, Espero aprender bastante nessa seu modo. o conhecimento, ele liberta. Ele liberta, inclusive, do olhar através das nossas próprias experiências. Eu tenho uma afilhada com síndrome de Down. E quando ela nasceu, né, com conhecimento teórico, que eu achava que eu tinha, né? Não, gente, vamos lá, tem muitas possibilidades, né? Tem possibilidade de inserção escolar, de inclusão, tem possibilidade de desenvolvimento de fala, tem possibilidades. E aí chega uma pessoa com síndrome de Down completamente fora daquele quadradinho que eu tinha estigmatizado de síndrome de Down. Chega uma pessoa com limitação motora, de fala e cognitivo rebaixado a quase zero. Ou seja, até na minha experiência pessoal, eu tive a oportunidade de reconstruir possibilidades dentro da minha experiência profissional. Tá? Então, a gente tem que estar sempre nessa articulação. Eu pertenço a uma cultura, eu tenho experiência de vida, eu estou dentro de um grupo social, eu estou vivendo experiências como professora. Ah, ótimo exemplo, Adriane. Ótimo exemplo. Vamos conversar sobre isso aí também, tá? O quanto a gente carrega preconceitos, né? O nosso medo da loucura é um preconceito. A nossa dificuldade em lidar com o adoecimento mental é um preconceito. Mas o preconceito, ele bebe de que fonte? Quem sabe me dizer qual é a fonte que abastece o preconceito? Acho que é a falta de informação mesmo. Desinformação, né? Muito bem. A falta de informação ou uma informação não qualificada é a fonte de abastecimento para o preconceito. Então, para lidar com uma criança que chega no contexto escolar com demandas, né, de uma ordem da saúde mental ou de psicopatologias, eu preciso olhar primeiro qual é a minha concepção de adoecimento mental. É sobre isso que a gente vai trabalhar hoje. Sobre quebra de paradigmas em relação ao adoecimento mental. Preparadas? Sim. Sim. Professora. Sim. Vai ser uma disciplina muito rica mesmo. Estejam abertas. Desafiadora também, né, pessoal? Sabe, estejam abertas às leituras indicadas, né? Estejam abertas a trabalhar termos que são novos para vocês. Vai ser um pouco, não vou chamar de difícil, porque senão bloqueia, mas um pouco... Desafiadora. Muito bem, obrigada. Vai ser realmente desafiador, porque vai trabalhar com o que é nosso. E vai trabalhar com termos que são 100% novidade para vocês. Né? Obrigada, Thaís, fofinha. Então, gente, vamos para a leitura do primeiro artigo. Concentrem-se só nisso e em retornar comigo às 10h30. Eu fiz 3 links de aula. Eu fiz um para 8h30, um para as 10h30 e um para as 15h30, porque eu não sei fazer aqui aquele negócio de poder repetir o link. Mas aí eu vou mandar aqui agora, nesse momento, o segundo link, que é o de 10h30, para a Juliana, que é a auxiliar do dia, né? Como que é o nome mesmo quando vocês escolhem uma criança para ajudar? Ajudante do dia. Pronto! A Juju é a ajudante do dia, tá? Quando for na outra semana, a gente escolhe outro aluninho para ser o ajudante, para não sobrecarregar a Juliana, tá? Então, já vão se organizando aí para a gente escolher um novo ajudante no nosso próximo encontro. Porque senão pode... E ela nem gosta, né, professora? Não gosta.
Mas eu dou trabalho, Maria Regina, eu dou trabalho. Não é fácil ser minha ajudante, não, né, Ju? É. Então, gente, até 10h30, vou mandar já o link aí para vocês. Concentrem-se só no artigo, tá bom? Um beijo. Ok. Finalizando aqui a aula, então. Beijo. E até daqui a pouco.